Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa estreia de mais um programa pela TV Erga Omnes, em parceria com a Comissão OAB Vai à Escola, da 24ª Subseção da OAB Rio de Janeiro, em Nilópolis. Sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes aqui por estarmos realizando esse programa junto com vocês. É o Cine Escola. Nós iremos fazer abordagens de alguns filmes com teores, abordagens psicológicas, sociológicas, filosóficas e, por que não, jurídicas, né? Então, estaremos aqui muito felizes para trazer para vocês um pouco desse nosso programa de hoje e estamos felizes aqui com a nossa estreia. Eu me chamo Angélica Lira, sou membro da comissão OAB Vai à Escola e ao meu lado aqui está a nossa colega Caroline Valente, que também é membro da comissão OAB Vai à Escola, e nós somos advogadas e trabalhamos com ênfase na área de direito das famílias, mas estamos aqui para poder fazer essa apresentação do nosso programa de hoje, que é o Cine Escola. Então, sejam todos bem-vindos. Carol. Boa noite, Angélica. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui também, né? Agora fazendo parte de um projeto, mais um projeto seu. Está sendo muito legal. Eu espero que essa experiência ao seu lado seja ótima. Vamos tocar aí nosso primeiro filme, né? É verdade. E a gente, na verdade, foi um projeto conjunto, né? Nasceu de uma conversa nossa, e a gente fica muito feliz com essas parcerias, porque a ideia da comissão e da TV Erga Omnes é levar à população, à sociedade, um pouco de conhecimento, um pouco de educação, porque nós temos a ideia de que a educação ajuda as né, a gente trata da libertação, né, que as pessoas podem se sentir livres, né, porque se sentem um pouco mais bem informados. Então, nós vamos começar a nossa apresentação das nossas convidadas. E vamos trazer aqui, agora, nesse momento, a Marusa Silva, para ser apresentada para vocês. A Marusa Silva é historiadora, doutora em sociologia e idealizadora do blog Generalizando, que fala justamente sobre essas questões de gênero, da desigualdade de gênero, do feminismo. Doutora Marusa, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso programa. Boa noite, doutora Angélica, doutora Caroline, todo mundo que está assistindo esse programa, né, que vai acompanhar esse debate conosco. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento com vocês. Agradeço o convite e espero que surta debates bem produtivos nessa noite, né? E a gente vai chamar a nossa segunda, né, nossa outra convidada, na realidade, a doutora Ana Beatriz Bicalho, advogada e especialista em Direito das Famílias, mestranda em Direito e presidente da Comissão de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAM Rio de Janeiro. Boas-vindas, Ana Beatriz. Boa noite, obrigada. Primeiro, boa noite a todas e todos e todes. E agradeço muito o convite de vocês. Espero poder contribuir aqui com esse programa de hoje à noite que inaugura. Então, gente, nossas convidadas estão aqui. Nosso tema da live de hoje é sobre o papel de gênero nas relações afetivas e na desconstrução do respeito, que é justamente o que trata o nosso tema de hoje, o nosso filme de hoje, que a Carol vai apresentar para vocês. Então, o nosso filme é a história de um casamento, né? Conta a história do divórcio de um casal que tem um filho de 8 anos. Ele é um diretor de teatro em Nova York, objetivo, obstinado, e ela, uma promissora atriz em Hollywood. Só que eles se conhecem e eles se casam e ela resolve deixar tudo e seguir com ele para Nova York. Sendo mãe, sendo esposa
e esquecendo da parte profissional dela. Até que o momento ela começa a se cansar, começa a querer tomar de novo esse lugar, só que o marido não dá ouvidos a isso. E o casamento vai se desgastando, até que a esposa resolve tentar se divorciar. E aí mostra do início ao fim todo o desgaste de um divórcio, mostrando todas as angústias, as frustrações, os momentos de raiva, os momentos até de infantilidade de ambos, os momentos de afeto e até de amor que ainda existe. Esse é o filme, a tônica do filme. Eu acho que pode passar o trailer, né, Angélica? Sim, sim. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. She knows when to push me and when to leave me alone. He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's He's very very competitive. So I'll tell Charlie what's happening, and Cassie, you then hand him the envelope. I just get nervous. Can you unserve? What do you mean, like take it back? Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Mom! Charlie Bird! Mom! Mom? Mom! What? You know, most people in my business, you're just transactions to them. I like to think of you as people. Oh, okay, good. You remind me of myself on my second marriage. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Part of what we're gonna do together is tell your story. Did you dye your hair again? No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it longer, but... How are you doing? I realized I didn't ever really come alive for myself. I was just feeding his aliveness. I'll never get to really be his parent again. He needs to know that I fought for him. It's not as simple as not being in love anymore. Eventually, it'll be the two of you having to figure this out. Together. If we start from a place of reasonable and they start from a place of crazy, when we settle, we'll be somewhere between reasonable and crazy. A gente Então, só para esclarecer, que nós deixamos de esclarecer no início do programa, é que como nós estamos fazendo inicialmente ao vivo aqui pelas redes sociais da Comissão OAB Vai Escola, em transmissão simultânea pelo Facebook e pelo YouTube da Comissão OAB Vai Escola de Nilópolis, e que depois esse programa será transmitido na TV Erga Omnes. Então, em alguns momentos, nós iremos precisar fazer a comunicação de intervalos, porque na televisão existe essa questão da parada para os comerciais. Então, sempre que a gente for precisar fazer essa parada, nós iremos avisar a vocês que estão aqui na transmissão ao vivo para poder fazer esse entendimento. Então, pode falar, Carol. Então, a gente vai para um breve intervalo rapidinho e já volta. Um segundo. Estamos de volta, na verdade, né, do nosso comercial, do nosso intervalo comercial. E nós iremos chamar a nossa primeira convidada para fazer a sua apresentação. Marusa Silva, por favor. Olá, boa noite novamente. Bom... Marusa, a palavra é sua então, minha querida. Fica à vontade, tá? Obrigada. Eu primeiro queria dizer assim, que foi muito bacana essa experiência de acompanhar esse filme, né, de assistir o filme. Era um filme que eu não havia assistido ainda, li algumas críticas e quando assisti foi uma grata surpresa, na verdade, porque é um filme muito sensível
e um filme muito complexo também, porque ele trata de temáticas que geralmente já fazem parte, né, das produções cinematográficas, né? Amor, fim de casamento, dramas, mas ele não faz isso de uma maneira clichê. Eu acho que essa é a grande novidade da obra, né? Porque há uma complexidade muito profunda nas relações entre duas pessoas que compartilharam uma vida, que formaram uma família e que, em determinado momento, né, vem assim, a relação se dissolvendo, se desfazendo. Então, esse ponto de reflexão inicial é para a gente também pensar o quanto as relações e as relações que envolvem, né, o tal do amor romântico, elas são complexas, né? Elas não são tão simples, não é uma equação fácil, simples da gente resolver. Bom, dito isso, a minha abordagem vai ser para a gente pensar um pouquinho, dentro de uma perspectiva histórica e sociológica, como que o processo de socialização de homens e mulheres, né, vão, de certa forma, condicionar comportamentos, condicionar posturas, condicionar expectativa, né? Expectativa de posturas, de papéis sociais, papéis de homens e papéis de mulher. Né? Todos nós somos frutos de um contexto social. Isso significa dizer que é difícil da gente pensar em autonomia completa, né? Se somos seres sociais, porque a gente é fruto daquela sociedade, daquela cultura que vai nos forjando. Somos frutos das instituições sociais pelas quais passamos, somos frutos dos valores que são impregnados em nós pelas instituições sociais. Então, a nossa socialização, e aí trazendo um pouquinho para a nossa reflexão, né, para pensar papéis de gênero, a nossa socialização é uma socialização que vai condicionando mulheres e meninas para o casamento enquanto uma instituição importantíssima na vida das mulheres e para a maternidade. Então, nós somos direcionadas na nossa criação, na nossa educação, para esse caminho, né? Sonhar com um casamento perfeito, sonhar com a família perfeita. Se a gente pega, por exemplo, né, os próprios filmes de romance, os desenhos, os contos de fadas, todos eles vão ali corroborar essa imagem, né, esse papel feminino da mulher ligada à família, ligada à maternidade. De certa forma, é dizer que socialmente é isso que esperam de nós, mulheres. Esperam que a gente se case, que a gente forme família e que a gente seja a responsável pelo sucesso do casamento. E quando essa instituição, essa relação, ela não se realiza enquanto sucesso, quando ela fracassa, esse fracasso também vai ser jogado na conta das mulheres. O fracasso também vai ser de responsabilidade das mulheres. Isso tem todo um conjunto de valores sociais, culturais, religiosos. Né? Se a gente for para o panorama da religião, vamos encontrar lá versículos bíblicos que vão afirmar a mulher sabe edifica o lar. Né? Então, a mulher sábia que edifica o lar é aquela mulher que vai passar por todas as provações de uma relação, de um casamento, muitas vezes infeliz, um casamento com inúmeros tipos de violência e que vai ali se submeter a isso, usar uma sabedoria que é muito mais um processo de anulação para manter aquele casamento, para manter aquela instituição. O que a gente consegue perceber a partir da obra que está sendo discutida, a partir do filme que está sendo abordado, né? A gente consegue perceber que essa socialização direcionada para o casamento ou para a ideia de que completar o sucesso na vida é também, né, se casar, ter filhos, isso vai causar na personagem, na protagonista, né, que é a Nicole, um silenciamento profundo. Um silenciamento profundo de si, né? Enquanto indivíduo, dos seus desejos, da sua carreira, das suas vontades, daquilo que era considerado importante para ela, que é considerado importante para ela.
em vários diálogos ali durante o filme, se observa claramente, né, as queixas que ela vai fazer direcionada para esse elemento do silenciamento. Né? Ele não me ouve, ele não pergunta a minha opinião, já pressupõe o que eu quero, já pressupõe o meu desejo, já pressupõe o que seria uma realização profissional. A gente poderia pensar assim, poxa, mas aparentemente é um casamento feliz. Poxa, mas ela tem carreira, ela é uma atriz, ela trabalha na companhia de teatro dele, né? Ela é a protagonista dele. Aí que está a grande sacada, eu acho, né? Ela é a protagonista da vida dele, no sentido da centralidade da vida dele. O quanto aquele papel de protagonista, aquele papel de mulher, de esposa, de mãe, da atriz que vai encenar os papéis principais, isso diz respeito ao protagonismo dela, sobre a vida dela. Então, a gente só consegue compreender essas dinâmicas a partir dessa reflexão, né, da nossa socialização, de como nós somos condicionadas por essa lógica dos papéis de gênero a caminhar por um caminho específico, por uma estrada específica. Da mesma forma, os homens também são socializados a partir de referências diferentes das nossas, né, de mulheres. O homem é socializado não para ter o casamento como o elemento central ou principal, mas é a carreira, é o sucesso, é a competitividade, e é, de certa forma, gente, compreender, às vezes nem de maneira muito racionalizada, porque às vezes é muito mais internalizada, naturalizada, que a mulher está ali, né? E ele pode fazer as escolhas, e ele pode tomar as decisões, e subtém-se que está tudo bem, que ela está feliz, que ela está realizada. O que a gente observa? Que um processo longo desse, no caso do filme, né, da personagem, leva a quê? Leva a esse esvaziamento, né, de sentido da vida. É quando a gente se pergunta assim, poxa, mas o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo por mim? Né, a partir daquilo que eu desejo, porque a gente faz muito por muitas pessoas, né? A gente faz muito pela nossa família, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, e o quanto a gente faz para nós, né? Eu acho que aquela cena pode dar os spoilers, né, gente? Porque estamos comentando a obra, né? Eu vou falando aqui, vocês vão me limitando aí se eu estiver avançando muito. Aquela cena onde ela procura a advogada, né, a Nora, e ela tem aquele primeiro diálogo ali, onde ela vai contar toda a história dela, é um desabafo profundo, dolorido, né, doído, porque é o entendimento de que é o esvaziamento, realmente, é esse silenciamento, né, de uma vida que se passou, que teve, obviamente, momentos importantes, felizes, né, momentos de afeto, de carinho, mas que onde o objetivo central, que é pensar, né, na nossa felicidade enquanto sujeito, porque isso é importante até para a gente promover a felicidade do outro, a gente precisa estar bem, né, até para a gente ajudar, a gente precisa estar bem, para a gente ser uma boa esposa, né, se colocarmos nesses termos dos papéis de gênero, para ser uma boa mãe, você precisa estar bem, estar realizada, né? Então, eu acho que ali naquela cena fica muito claro que cai a ficha, né? De uma vida onde ela se anula em nome, né, daquela relação, do afeto também que havia ali permeado na relação, né, do cuidado com o filho, do seu papel de mãe. Então, esse é um ponto importante, pensar essa socialização histórica, cultural para o casamento, né? As mulheres são historicamente ali treinadas, né, educadas para o casamento. É claro, gente, que hoje a gente tem um panorama um pouco mais diferente, né, um pouco mais avançado nesse sentido, mas ainda assim se cobra muito, né, que as mulheres se casem, que as mulheres tenham filhos, que elas cumpram esses papéis sociais, que seriam papéis já pré-estabelecidos culturalmente e socialmente para as mulheres, né? Então, esse é um ponto. E outro ponto também que eu queria chamar a atenção na abordagem
é essa perspectiva da maternidade, né? Que também é muito forte ali na obra, né? Aquela ideia de uma mãe perfeita, de uma mãe que se doa, que se entrega, e mais uma vez, essa entrega é como se ela precisasse ser acompanhada de uma anulação de si, dos seus projetos. Isso é muito vívido na nossa sociedade, né? Quanto que a gente classifica como boa mãe aquela que é capaz de fazer sacrifícios enormes em nome do filho, em nome da maternidade, né? E esses sacrifícios, eles estão quase sempre relacionados a essa anulação da carreira, dos seus objetivos, dos seus projetos. Por que não pensar, né, que é possível ser uma mãe real, ser uma mãe de verdade, com todas as nossas qualidades e também com os nossos defeitos, né? Com todas as nossas falhas, as nossas instabilidades, e que isso não é necessariamente um elemento para julgar uma pessoa como uma péssima mãe ou como uma mãe ruim, né? Então, isso também me chamou muito a atenção na obra. E tem outro diálogo dela também com a advogada, né? Com a Nora, onde a Nora está ali treinando ela para um diálogo no tribunal, e aí pergunta, por que você é uma boa mãe? Quais são os seus pontos fortes como mãe? Ela vai dizendo, né, que ela é paciente, que ela brinca, né, que ela cuida da criança, que ela está disponível, que ela sabe ouvir, né? Olha só o patamar de doação, né, que a maternidade exige, né? Esse esforço da doação. E quando ela começa a falar daqueles elementos que são elementos humanos, né? Nem todo mundo tem paciência 100% do dia, né? A gente perde a paciência com as crianças, a gente se cansa, a gente se esgota, né? Tem dias que você não está afim, tem dia que você não está ali disponível para aquela dedicação total, e é normal, né? E é humano isso. Por que isso se transforma num cavalo de batalha, né? Numa questão que vai ali classificar aquela mulher como uma mãe ruim? Porque a advogada, né, sinaliza isso para ela, alerta, olha, para o júri, né, para as pessoas que estarão lá te julgando, você precisa se apresentar como uma mãe perfeita. Essas pessoas não querem saber das falhas humanas, né? Quem falha é o pai. Quem falha é o pai. Exatamente, o pai pode falhar, a mãe não pode falhar. E ela faz uma analogia que é assim, para mim é uma coisa muito simbólica, que é com Maria, né? Quem é Maria? Maria é essa figura feminina que se anula em nome de um amor maior, né? Ela se anula porque não há projeto ali, ela aceita um projeto que não é dela, né? Aquela questão da revelação. Então, isso é muito forte quando a gente pensa papel feminino ligado à maternidade, né? A maternidade que é idealizada, mas que não é a maternidade real. Tem uma autora, Elizabeth Badinter, que tem uma obra chamada O Mito do Amor Materno, o Amor Conquistado, né? E ela justamente ela vai questionar nessa obra essa ideia, né? Essa pulverização de um elemento social que vai ali de ser relacionada à ideia de um amor que é essência, sabe? Que parece assim, a mulher já nasce com aquele instinto de maternidade. Ela já nasce com o instinto de maternidade. Então, ela questiona isso. Até que ponto isso é instinto natural? Até que ponto isso é um processo de socialização? Né? Nós somos ali treinadas, né, para esse papel do cuidado. Até que ponto isso é realmente uma ideia de essência, né, de algo inato, já nasce com as mulheres, né? Isso é muito ruim, é muito danoso para todos nós mulheres, porque se propaga via mídia, cinema, filmes publicitários, né, discursos religiosos, discursos culturais, o que é ser uma boa mãe, né? Desde o momento que você recebe a notícia, estou grávida, você tem que amar incondicionalmente, você tem que estar disposta a abrir mão
de você, dos seus projetos em nome daquela criança. Falando assim pode parecer egoísmo, né? Mas isso é danoso por quê? Porque a maternidade real, ela não é assim. Ela não é esse mundo de flores colorido, perfumado, que vendem, né? Claro que tem afeto, que tem amor, que tem doação, mas tem muito desespero, tem muita fragilidade, tem muita insegurança, tem muita desigualdade, tem muito sofrimento e tem muita anulação. E como eu vou ser uma mãe, uma boa mãe, se eu não consigo nem ser boa comigo? Como eu vou ser uma mãe generosa se eu não consigo ter um olhar generoso para mim enquanto mulher? Aquilo que é importante para mim, aquilo que vai me realizar, que vai me fazer feliz. Então, eu acho, né, assim, na minha observação, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que o tempo é corrido aqui, mas, assim, na minha observação da obra, são essas questões que saltam aos olhos, né? São esses elementos que são trazidos como elementos para a gente discutir dentro da perspectiva de gênero, principalmente, né? E eu falei da complexidade do filme lá no início, porque ele é profundo, ele é complexo, porque a gente vai observar que esse amor, apesar de todas essas mágoas, de toda essa tristeza, ele é um amor que vai se transformando, né, gente? Ele não é uma polarização, era amor e agora é ódio. Eu te amava, venerava e agora eu não quero mais te ver, eu te odeio, né? Dá licença, Maruza, dá licença. Eu fico com a pulga atrás da orelha se eles ainda não se amam. E o troço foi mal conduzido. Exatamente. Eu fico ali, não sei nem se, né? Por favor, desculpe, me parece, né, que o amor está no horizonte, né? E o que falta, de repente, é conseguir equilibrar esses projetos pessoais, né? Essa vontade de resgatar você, principalmente a Nicole, esse espaço para ser ela, né? Para viver aquilo que ela desejava viver. Esse amor ele vai se transformando, né? Num apreço, num respeito, num cuidado que é até muito, que emociona muito, né? A última cena do filme me emocionou demais, quando ele está indo embora com o menino no colo e ela chama para amarrar o cadastro dele. Quer dizer, é muito complexo isso, não é uma coisa simples, né? Então, ali tem muita coisa envolvida. O amor está ali, de fato. Ele vai tomando outras roupagens, né? Ele vai ali sendo modificado, mas ele está presente, né? São muitas as questões que a gente poderia trazer, mas eu acho que é isso, né? É pensar principalmente esse papel de gênero a partir da socialização para o casamento e para a maternidade, quanto que isso é danoso para nós mulheres, né? E pensar também, aí já eu acho que é uma contribuição do filme, é como a gente pode fazer uma proposta de reflexão dessa, fugindo dos clichês, aqueles clichês, né? Dos romances, dos dramas, que a gente observa em outras obras, né? É o amor louco, a paixão avassaladora, ou é aquele ódio mortal? E é claro que atravessa tudo aí, né, nessas relações, elementos de violências que não são explícitas, são simbólicas, né? Elas atravessam a relação desse casal. Mas eu acho que, a princípio, são essas as questões que eu queria colocar para a gente poder pensar, para a gente debater, meninas. Só para destacar também um ponto sobre essa fala e essa questão do quanto eles ainda mantinham esse relacionamento vivo, esse amor vivo entre eles, que me pareceu, Maruza, que ela, na verdade, queria apenas resgatar a individualidade dela. O problema é que, para ela poder resgatar e se sentir completa, porque ela abriu mão da carreira dela, ela precisava ir para outra cidade, né? Então, ela foi em busca dessa realização, desse encontro dela, e precisava romper esse casamento, não porque ela queria, mas porque era necessário para que ela conseguisse se encontrar. Tanto que ele mesmo retrata o tempo todo, mas nós combinamos que nossa vida seria em Nova York. Nós combinamos que nossa vida passaria a ser em Nova York. Só que ela aceitou no início. Só que ela, né, como você bem mencionou, ela começou a perceber que ela estava se sentindo vazia.
mesmo tendo um homem romântico que cuida dela, que ajuda, que era um excelente pai, que fazia tudo pela criança, e que ela tinha todo esse amor, esse carinho pela criança, e que ela era a atriz principal do teatro, que ele dirigia, né? Mas que ela continuava se sentindo vazia porque ela não tinha as realizações dela. E dentro desse panorama, né, Angélica, de papéis de gênero que a gente estava falando no início, muitas pessoas podem olhar, né, para o protagonista e começar a duvidar. Gente, mas ele é um cara romântico, é um pai presente, né, é um cara que valoriza o trabalho dela porque ela é a protagonista lá das peças, né? Então, assim, dentro desse panorama de formatos do que é ser pai, do que é ser marido, ele pode até ser considerado, né? Ele pode ser considerado por boa parte, né, dos espectadores como aquele sujeito, né, quase que perfeito, né? Mas aí ele era o bonzinho. Tem essas questões silenciadas, né, que não estão colocadas. Ele não dava ouvido para o que ela falava, né? Ela estava já falando que estava insatisfeita e ele não dava ouvido. Eu acho que isso que foi indo, né? Foi angustiando ela, né, Maruza? Eu acho que um pouco isso também. As mulheres nunca foram escutadas, né? Escutadas, eu acho nem que as mulheres, nem as crianças. Então, a gente fala, mas nós não somos, de fato, ouvidas, né? Até hoje, né, gente? Até hoje, né? Em vários cenários, né? Mas como hoje nós iremos nos limitar aqui a essa questão, quem sabe um dia que nós falarmos sobre esse papel de gênero em outras áreas, a gente chama de volta e a Maruza traz para a gente aí outras abordagens. Gente, mais um bloco que a gente encerra aqui, então, do nosso programa, e iremos agora chamar mais um intervalo para a gente dar prosseguimento ao nosso programa com a doutora Ana Beatriz na próxima chamada. Fiquem aí, me esperem, não saiam não, que a gente vai parar rapidinho para o intervalo, mas a gente volta já. Então, gente, já voltou do nosso intervalo rapidamente. Voltamos com o Cine Escola para falar a história de um casamento, o filme que a gente está aqui debatendo. E agora a gente vai chamar a doutora Ana Beatriz Bicalho para fazer as ponderações dela sobre o filme. Boa noite. A primeira ponderação que eu gostaria de fazer, que vocês falaram aqui muito enquanto parece legítimo, todas as colocações do filme, né, os sentimentos, e na realidade é legítimo porque se baseia numa história real. O filme é a história do divórcio do diretor, que se chama Noah Baumbach, que tem um nome meio diferente, e de uma atriz que é razoavelmente conhecida, Jennifer Jason Leigh, que fez aquele filme de antigamente. Acho que agora ela tem uma série que é... não sei, uma série que eu acho que tem Anormal, alguma coisa assim. Acho que o nome é alguma coisa assim. E a história realmente é verdadeira. Parece que quando ele terminou de escrever o roteiro, ele entregou na mão dela para ela ler e revisar e ver se ela concordava, e ela teria dito que não mexeria nada. Então, para vocês verem como é que assim, o que a gente sente de legítimo é legítimo, né? Porque tem muita sensibilidade em traduzir esses sentimentos que eles vivem. Mas como eu fui chamada aqui para discutir algumas questões de gênero que parecem quase invisíveis, de certa forma, eu queria fazer algumas ponderações. A primeira é que esse filme passou em 2019 e eu diria que 90% das pessoas que eu conheço que viram o filme acharam que ela era uma megera e ele era um santo. Nós discutimos isso muitas vezes. Olha, teve um momento que eu tive que defender ela para Carol. Vamos ser sinceros. Hoje eu vi o filme de novo. Aí eu falei, Angélica, acho que eu não vou conseguir, porque eu estou morrendo de pena do pai. Eu falei isso para a Angélica. Exatamente. Mas quando a gente muda a perspectiva e passa a ter uma perspectiva de gênero, entendendo... né? O quanto para ela determinadas coisas têm um peso, para ele tem outro, quanto ele, na verdade, é o centro do mundo. E ela é antipática apenas porque ela não quer que ele continue sendo o centro do mundo, ela quer um pedacinho do tempo para ela também, né? Aí a gente começa a ver as coisas de uma forma um pouco diferente.
E aí, o que eu tinha sugerido era da gente ter uma cena, que é a grande cena do filme de explosão, que é uma cena em que os dois se confrontam, longe dos advogados, e que tem uma forte carga de emoção, que é muito real mesmo, porque as pessoas têm brigas que são difíceis. E aí, Angélica, vocês vão passar para a gente poder comentar um pouquinho? Você me usou para poder sair de Los Angeles. Eu não usei você. Usou sim e depois jogou a culpa em mim. Você sempre deixou claro que o que eu estava fazendo era errado, como eu era insuficiente. A vida com você era cinza. Então você teve que ir lá comer outra pessoa. Não devia ficar com raiva porque eu comi ela. Devia ficar com raiva porque eu ri com ela. Você ama ela? Não, mas ela não me odiava. Você me odiava. Você me odiava. Trepou com a nossa colega de trabalho. Você parou de fazer sexo comigo naquele ano. Eu nunca traí você. Aquilo foi uma traição, sim. Mas eu podia ter feito tanta coisa. Eu era um diretor de 20 e poucos anos que surgiu do nada e de repente estava na capa da porra da Time Out New York. Eu era o fodão e eu queria trepar com todo mundo, mas eu não trepei. E eu te amava e não queria te perder. Mas eu tinha 20 e poucos anos e eu também não queria perder isso, mas eu meio que perdi. E você queria tanta coisa, tão rápido, eu nem queria me casar. Porra! Tem tanta coisa que eu não fiz. Obrigada por isso. De nada. Não acredito que vou ter que te conhecer pra sempre. Você é uma louca do caralho. E tá ganhando, porra! Você tá brincando? Eu queria estar casada. Eu já perdi. Você nunca me amou como eu te amei. O que isso tem a ver com Los Angeles? Que foi? Você tá tão imerso no seu próprio egoísmo que você nem consegue mais ver isso como egoísmo. Você é um puta escroto! Todo dia eu acordo torcendo pra você ter morrido. Tipo, se eu pudesse garantir o bem-estar do Harry, eu queria que você pegasse uma doença e depois fosse atropelada e morresse. Gente, então, eu acho essa cena super interessante, porque ela traz, assim, várias questões do gênero. Primeira que me chamou a atenção, assim, é o mansplaining total que ele tem com ela, explicando para ela do que ela tem que ficar chateada ao ser traída. Vocês notaram isso? Ele diz para ela que ela não devia estar chateada de ter sido traída. Ela devia ficar chateada porque ele ria com a mulher com quem ele traiu ela. Gente, ou seja, ele considera ela tão idiota, quer dizer, não é idiota, mas assim, menospreza tanto, que ele quer explicar para ela com que ela tem que ficar ofendida. Ela que foi traída. E por aí ele segue dizendo para ela que, ele merecia um prêmio, ele é maravilhoso, porque, afinal de contas, ele podia ter, segundo ele, comido todas as pessoas, mas não, ele foi fiel. Agora, você já viu alguma mulher falar isso, fazer esse discurso num filme, ainda mais num filme que, além de tudo, perpassa pela maternidade, por discussões de guarda? Não, porque fidelidade para a mulher é o óbvio. Para o homem é motivo de prêmio se o homem é fiel. A mulher não faz mais que obrigação do que ser fiel. Afinal, como bem disse a Marusa, a gente, tem que se espelhar em Nossa Senhora. Imagina, eles podem tudo. E então, assim, você vai vendo que assim, é toda uma distorção, que é muito interessante se você pensar, como a Caroline mesmo coloca, que você tem uma tendência vendo o filme de ter pena dele. Só que por que ela era invisível? Desde o começo do filme, ela conta que ela gostaria. Eles iam ficar um tempo em Nova York, um tempo em Los Angeles, porque ela era de Los Angeles. Mas na hora em que ela quer que os sonhos dela sejam alguma prioridade, aquilo passa reto por ele. E, de certa forma, se você pensar, a revolta dele, inclusive assim, eles vão para uma briga litigiosa, voltando para quem tiver visto o filme, é um convite muito interessante para ver, porque dá a sensação que os advogados jogam eles dentro de uma disputa.
Mas é médio se você tiver o ponto de vista de que, assim, a advogada chama ele para conversar amigavelmente, por práticas colaborativas, várias vezes, e ele fica enrolando e não responde, porque, no fundo, ele menospreza o desejo dela de resolver aquilo, que aquilo era uma urgência para ela. Mas não, aí quando ela resolve entrar na justiça, aí ela, mulher muito sacana, entra com processo, vai brigar. Mas ela tinha que opção, gente. Ela está tentando há meses resolver amigavelmente a situação. Então, assim, é muito interessante. É claro, ele não tem consciência disso. Eu não estou dizendo que ele é um demônio, de forma alguma. Também achei ele um personagem muito simpático. Mas o quanto a gente vê as coisas de uma forma, sobre uma ótica que privilegia sempre os homens. A gente está sempre exigindo das mulheres se abster de tudo, até da própria vida, em prol de um homem. Então, assim, e aí quando você entra, então, no dispositivo da maternidade, isso ainda aumenta mais ainda. Porque aí é óbvio, né? A mãe não tem defeitos, a mãe não pode ter defeitos, que é como o próprio discurso que a Marusa disse que a advogada faz, dizendo que o pai pode qualquer coisa, a mãe tem que ser Nossa Senhora. E por aí a gente vai. Eu acho que essa coisa da fidelidade é muito interessante, porque entra num dispositivo masculino histórico, que quando você estuda o gênero, você vê que os homens são criados para competir e pela virilidade. Então, o homem, para ele, o máximo que ele está no mais alto grau da hierarquia entre os homens, quando ele é bem-sucedido, poderoso, tem status e pega todo mundo. Ou seja, o cara achava que ele era o máximo, porque ele atingiu todos esses status. A mulher já é criada de outra forma. A mulher é criada para o maior status dela é ser escolhida por um homem. Nossa, ela casou, que coisa maravilhosa. O segundo melhor status é ser mãe. Então, por isso, a gente já vê que assim, ele está aqui e ela está aqui. Porque ele é criado para ele ser o centro do próprio mundo. E ela é criada para ter ele no centro da vida dela. E quando não for ele, os filhos. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que, é claro, ninguém entende isso, está consciente, mas quando a gente começa a estudar as questões de gênero e entender as perspectivas dos quais nós somos criados, né? E como bem diz uma psicóloga de gênero maravilhosa, chamada Valesca Zanello, ela faz muito essas observações sobre dispositivos que existem, de você falar de como as mulheres têm esse dispositivo do amor, que elas buscam o amor, e isso vem lá dos filmes, assim, da Cinderela, onde a valorização da mulher, gente, qual eram as qualidades da Cinderela? Princesa favorita da Disney, tá? Ela era bonita, ela sabia passar, ela sabia cozinhar, ela não ficava revoltada com aquela madrasta que era uma peste. Aliás, todas as mulheres poderosas eram sempre umas pestes, né? E a maior coisa que ela pode fazer na vida dela é casar com um príncipe. Então, aí você vê que isso tudo retrata em que momento essa personagem, eu não sou muito boa do nome dos personagens, mas é a Scarlett Johansson, né, que é a atriz que faz. Na hora que a personagem dela fala que ela já perdeu, isso é definição do que é para a mulher. Porque quando a mulher se separa, termina um casamento, para ela isso é uma perda muito maior do que é para um homem. Porque nós fomos criadas, eu diria nós, assim, a maior parte de nós, as novas gerações são menos, mas ainda assim existe isso, porque os filmes da Disney estão todos aí, e os filmes em geral, para nos mostrar que, assim, o amor é o maior asset que a gente pode ter. E os meninos não são criados para viverem à espera de um grande amor. Então, ela, obviamente, tem uma grande perda, que ele nem está vendo, gente, porque, inclusive, ela tem uma hora do filme que ela fala assim para ele, eu sempre te amei mais. Ele olha para a cara dela, não sei se vocês notaram, eu acho essa, assim, é a coisa que mais me choca no filme. Ele olha para a cara dela, ele não diz assim, imagina, não, sempre nos amamos igual. Ele olha, faz uma cara de que isso era óbvio, e responde para ela, o que isso tem a ver com você se mudar para Nova York e não para Los Angeles? Então, assim,
Óbvio que ela tinha que amar mais ele. Claro, o lugar é esse mesmo. Vocês têm que estar aqui amando mais a gente, botando a gente na frente de tudo. E isso está muito, né? Eles expressam muito bem isso no filme. Na hora em que ela não quer mais estar nesse lugar, esse casamento ruim, porque é muito difícil quebrar esses padrões. E eu acho que até, eu vou te dizer, acho que ele foi muito humano, esse Noah Baumbach, de fazer esse filme, mostrando isso. Se você olhar sobre a perspectiva do gênero, ele foi muito leal com ela e com ele, em mostrar que, assim, todo mundo tem os seus lados bons e os seus lados não tão bons, né? Ele fala coisas muito duras ali. Inclusive, se você pensar, como bem disse a Maruza, na questão, tem ali, a gente atravessa ali por uma intimidação muito grande. Ele dá um soco na parede. Você imagina que você está numa sala com você, um homem dá um soco na parede de ódio. É intimidador. Esse é um dos gatilhos que a gente hoje reconhece como violência, né? Violência doméstica, inclusive, né, Ana? Para quem trabalha com violência doméstica como você, que tem grupo de estudo no IBDFAN, né, que você é presidente da Comissão de Violência de Gênero, e esse é um dos gatilhos principais da violência, porque você não faz a agressão física, mas a agressão psicológica daquele momento de você se sentir agredida, que a qualquer momento você pode ser o alvo da próxima perda de controle, né? Isso causa essa intimidação e causa essa movimentação do seu comportamento. Como é que eu vou me comportar? Porque que é justamente o controle do momento que se realiza. Eu tenho que controlar minhas atitudes porque eu estou gerando nele um inconformismo que gera nele um descontrole, que ele se descompassa ao ponto de ser agressivo, então no final a culpa é sempre minha. Exatamente. E aí ela vai para aquele lugar de que você tem que acolher. Mas o final da cena até que não apareceu, mas que... Gente, caiu aqui o quadro, depois eu vejo. O final da cena que não apareceu e que é muito complicado é que depois disso tudo, eles se abraçam. Já resolvo. Vieram coisas ao vivo. O cenário. O quadro, olha que está aqui sempre, olha que coisa. Eles se abraçam naquele momento, né? Inclusive. Ela passa a mão na cabeça dele, depois dele fazer aquilo tudo. Ou seja, olha o dispositivo materno aí, o quão é forte, porque ele faz tudo aquilo e ela ainda tem pena dele. E outra coisa muito interessante que também acontece nessa cena, que não sei se vocês notam, que ele fala bem assim para ela, duas coisas na hora que ele está dando um soco. Primeiro, que você é uma louca! Uma louca do cacete, um negócio assim. Que é também o argumento óbvio que toda mulher sofre, que nós somos todas loucas. Entendeu? A mulher começou a falar de um tom diferente, ela é louca. E aí, a gente teve outro dia uma palestra com a Carol Raimundi, que é apresentadora do Fantástico, ela falou uma coisa muito interessante. As mulheres demoraram anos para conseguir falar. E agora elas gritam para conseguir parar, conseguir chegar ao final de falar, né? Porque senão te interrompem no meio. Então, assim, a loucura feminina é um mito criado, literalmente, se você vai estudar psicologia, ela vem contando que, assim, quem identificava a loucura? Os médicos, todos homens, baseados nos preceitos morais desses homens. Então, assim, a loucura feminina é um mito, porque as mulheres não falam mais do que os homens, falam menos do que os homens, estatisticamente, na realidade, mesmo assim ainda tem essa fama e ainda são interrompidas. Então, você vê ali naqueles detalhes, assim, o quanto são os detalhes normais da nossa sociedade. E a gente não está falando nem de um filme brasileiro, a gente está falando de um filme americano. Então, assim, é muito real todas essas questões e como a gente, às vezes, não vê coisas óbvias. E ela sai desse filme, assim, parecendo assim... mas, poxa, ela destruiu a família. Será? A gente tem muito essa questão, né, de manter a família unida a qualquer preço e a qualquer custo,
né? Não que nesse contexto, como a gente falou, né, do casamento, que me parece que ainda existia sentimento entre eles e que o casamento continuaria se não existisse essa questão da individualização em locais tão distantes, né? Que ela queria vir para Los Angeles para se reencontrar. Né? Porque assim, ali, se você for olhar, não era só isso. Ele trai ela, inclusive ele casou com a moça com quem, na vida real, a gente conhece a vida do casal. Ele casou com a pessoa a quem ele se refere. Se você for olhar lá na Wikipedia dele, ele era casado com ela até, sei lá, aqui 2013, vamos dizer, e vive em união estável com essa outra moça, que é uma diretora também maravilhosa, etc., desde 2011. Então, é concomitante. Então, assim, eles têm outras questões. É óbvio, não é só ela querer ou não estar em Nova York, porque nunca é só isso, né, gente? Não, com certeza. Isso a gente sabe que não. Né? A gente sabe que não é bem assim, né? Que essas questões de gênero, casamento, de individualidade, isso transpassa muitas coisas, como a Marusa trouxe para a gente, né? Vem da construção social, né? E a gente que trabalha com essa área, né, de questão de direito de família, a gente ouve muito das pessoas falando sobre vocês estão desconstruindo o que é a sociedade, tradicionalismo. Não, o direito de família ele traz para a realidade o que a sociedade já está transformando. Né? Então, hoje as pessoas, né, usam a questão da guarda compartilhada. Aí, se a mãe deixa a criança com o pai, ou tem a divisão igualitária da convivência, ela não é uma boa mãe porque ela está largando a criança, ela não está brigando por uma guarda unilateral. Então, tem todo ainda um preconceito sobre essas outras questões, né? E que não vem aqui ao caso, mas são propostas de gênero que ainda estão muito enraizadas e que trazem essa estrutura que o filme tentou mostrar para a gente, um pouco. Exatamente. Eu acho que são assuntos que não são muito simples de serem vistos e as exigências que se fazem dos gêneros são muito diferentes. Eu acho que o ápice, assim, para mim, da briga, que até você colocou, quando ele falou, eu não trepei, transei com 20, como ele estivesse fazendo um favor, né? Tipo assim, olha o que eu fiz por você, né? Essa foi a minha percepção. Ela abre mão da vida e ele abre mão das mulheres. Das mulheres, olha só. Que ele podia ter. Poxa vida, olha o que eu fiz por você. E ele tem certeza que ele abriu mão de muito mais, né? Isso que é o mais engraçado, porque ela abriu mão da vida, ele abriu mão das mulheres, mas ele acha que ela abriu... Ele abriu mão de muito mais, afinal de contas, ele podia ter dormido com Nova York inteiro. Exatamente. E esse eu acho que foi o machismo, isso que você está falando de gênero, que ainda está enraizado, tanto no masculino como no feminino, isso para mim foi a frase... E assim, sendo honesta, é claro que os homens ainda estão num lugar de privilégio, mas o machismo, da forma como ele é enraizado, ele também traz uma série de problemas para os próprios homens. Os homens também têm índices de suicídio, de acidentes, de tudo mais, altíssimos. Por quê? Porque são criados para lidar muito pouco com essas emoções. Né? Você vê no meio de uma briga, ele dá um soco na parede. Então, por quê? Porque essas emoções que você manda o menino, não chora, senta direito, homem não se comporta assim, homem não se comporta assado, né? Que fica, né, ecoando na cabeça dos homens, isso vai para algum lugar. Vai. Né? Isso não vai sair lá de dentro. O ser humano nasce cheio de sentimentos. Aí, de repente, ele não pode fazer mais nada com aquilo, ele não tem que sentir mais nada. Então, assim, isso também é muito difícil para os homens. Mas as mulheres ainda são quem pega a lambada de para onde vai esses sentimentos. Sentimento, né? Exatamente. Ou mesmo não poder falar, você resolve seus problemas sozinhos, com você. Tem muito assim também com o homem, né? Não fala, ele não consegue nem transmitir para a gente o que está sentindo. Não, você resolvo tudo na minha cabeça, não preciso de ninguém, né? Tem um pouco isso também, de não conseguir nem falar. Que eu acho que é isso que você falou, foi passado para o homem, entendeu?
Se está com algum problema, resolve, não fala, não... Até porque o homem, assim, não pode demonstrar ter medo, não é? Então, é muito difícil. Eu acho que fica num lugar muito difícil para os homens. Essa criação que, de uma maneira geral, é padronizada. Você não pode ter medo, você não pode ter insegurança, você não pode chorar, você tem que ser uma rocha. Eu tenho uma amiga que o marido disse para ela que o que ele mais adora é um jogo de futebol, porque ele pode pegar e gritar com todas as forças. E aí sai lá de dentro... Mas, gente... Olha que coisa triste. A única coisa que dá para você expressar é o ódio, é a fúria. É assim, é óbvio que isso tem que sair para algum lugar, né? Porque se é o único sentimento que você aceita é essa potência negativa do ódio, da fúria, nunca um sentimento, uma sensibilidade, uma fragilidade, isso é para a mulher. Não, até o aspecto... Desculpa, Ana, até o aspecto de gritar é diferente. Para o homem, que você acabou de falar, extravasar, é colocar para fora, ele tá nervoso, a mulher é maluca. Quando ela começa a gritar muito, é louca, maluca, é meio... Tá na TPM. Tá na TPM, é meio descontrolada. Vem os estereótipos, né? Um psicólogo, que ela é meio descontrolada, não é? Acho que até o gritar que você está falando tem... duas conotações, né? Também acho. Sim, porque o gritar, ele está dentro das qualidades de um homem. Ser agressivo, ser assertivo. A mulher, quando ela é assertiva, ela é... Gente, quem essa mulher pensa que ela é de falar assim comigo? Ela acha que ela é quem? Não é? A gente vê isso. Nós, quando nos dirigimos em determinadas situações, a pessoa olha assim pra gente com cara de que, tipo assim, essa mulher é uma lunática, ela tá achando que ela é quem? Porque não é por aí, entendeu? E aí é isso. Por quê? Porque se você é assertiva, você é grossa, sem educação. Aí é um monte de desqualificação. Mas para o homem, aquilo era uma grande qualidade, porque o homem tem que ser assertivo, o homem tem que pulso firme, né? Exatamente. Gente, eu vou interromper aqui vocês para poder chamar um intervalo. Tá? E a gente retorna ao debate com as duas convidadas assim que a gente retornar, então, tá bom? E a gente passa também as pontos de perguntas, dúvidas, o que forem necessários, e a gente tira assim que a gente retornar. Então, vamos para o nosso intervalo. Voltamos já. Estamos retornando, então, para o nosso último bloco do nosso programa Cine Escola. Já está aqui conosco as duas convidadas de hoje, Maruza Silva e Ana Beatriz Bicalho. E vamos passar, então, para os momentos das perguntas dos nossos... das pessoas que estão nos assistindo aqui no ao vivo, né? E a doutora Carolina, que vai passar para vocês. E a gente pode, se for o caso, a gente... continuar o debate, as duas conversarem entre si, fiquem à vontade aí o que acharem melhor, viu, Caroline? Não, então, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma cena em que na hora lá do tribunal, que o advogado e a advogada começam a desqualificar o outro, né? Falar dos dois. E eu senti uma certa questão da violência de gênero, até quando o advogado faz assim, dizendo que antes de se casar com o Charlie, ela era apenas conhecida como a garota que tirava a blusa. Isso eu acho que chega a ser uma violência de gênero, uma violência quase dentro do processo, né? Dentro da litigância, né? Olha como coloca ela como um objeto, sei lá, que ela não era ninguém, né? Era a garota que tirava a blusa e agora, depois que casou com o Charlie, ela virou... Acho que você pode falar melhor sobre essa violência que foi ali no próprio tribunal, na própria audiência, né? Isso é um tema excelente, porque assim, a gente hoje discute muito o assédio que pode existir dentro de um processo, ali sobre o olhar de todas as partes, né? Do juiz, do Ministério Público, do outro, o feito pelo... Às vezes até o seu próprio advogado não vai notar, porque assim... Ainda que ela fosse a moça conhecida por tirar a blusa, qual é o mérito disso numa discussão de guarda?
A profissão dela de tirar a blusa, dela ter tido... O que fala isso dela como mãe? Nada. Isso é uma maneira apenas de você humilhar a outra parte, de você tirar a autoestima da outra parte. Então, assim, claramente, isso é um assédio que você faz ali e que, se você traz aquilo como um assédio, muitas vezes você ouve a resposta de que não, isso são discussões de conjugalidade, é uma lavação de roupa suja. Não, não é uma lavação de roupa suja, porque você não vê nenhum advogado dizer, advogada, né? Falava assim, ele pegava o Rio de Janeiro inteiro. Porque para um homem você falar isso, ótimo. É quase um elogio. É ótimo, E ressaltando, Ana, que isso é uma cena de um filme que ela foi participante, né? Ela era atriz e fez uma cena de um filme que exigia essa tomada de comportamento. Então, isso não era nem a vida normal dela, né? Isso foi uma passagem do filme que foi usada contra ela. Então, ainda tem essa distorção de comportamento, né? Exatamente. Você vê, literalmente, para você humilhar outra pessoa, constranger ela e tentar fazer todas as pessoas em volta acharem que ela é alguma coisa que, inclusive, não tem a menor relevância na maternidade. Porque não dá para você julgar a maternidade. Aliás, julgar a maternidade já é uma questão complexa, né? Porque não cabe a quem está de fora julgar a maternidade de ninguém. E principalmente pelo papel que alguém desempenhou num filme. Então, assim, isso traz um tema que hoje a gente, na vara de família, começa a discutir muito. A Caroline sabe, ali dentro da Comissão de Gênero e Violência Doméstica, isso tem que parar de ser invisibilizado. Você não pode mais falar da mulher coisas numa ação como se você não estivesse falando, mas isso é só roupa suja. Isso não é roupa suja. Você está tentando humilhar a outra parte com coisas que não são relevantes na discussão, né? Que é a convivência dele, dos pais com a criança. E aí, quando alguém fala, mas também poderiam dizer, não, porque não se fala desse tipo de adjetivo com o homem. Aliás, dificilmente você encontra alguma coisa que seja ofensiva para uma mulher numa discussão judicial que seja no mesmo nível para um homem. Se você parar para pensar. Geralmente, as coisas são muito mais pesadas, pegam muito mais mal quando você atribui a uma mulher. Para o homem, assim como no filme a gente estava discutindo, se passa mal, não é bem assim, ou não é ofensivo, não é tão ofensivo. A gente lembrando que o nosso CNJ ele já tem até uma orientação que se utilize um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, justamente por causa desse tipo de situação que é enfrentada nos nossos próprios tribunais, né? Então, o CNJ já tem esse entendimento, a partir, claro, né, a gente relembrando aqui que houve o caso da Mariana Ferrer, que teve o julgamento, ela foi ofendida quanto à honra dela dentro do tribunal, pelo advogado da outra parte, que teve essa mesma conduta que está sendo retratada aqui referente ao filme, e por conta dessas e de outras situações que são, né, corriqueiras, infelizmente, entre nós, e o CNJ, então, ele fez essa orientação para que se usasse essa perspectiva dos gêneros, para não permitir que a violência de gênero se instaure dentro de um processo. E por conta, então, só para a gente manter aqui o debate ainda sobre essa cena, voltando a essa questão do comportamento, né, de tirar de cena a discussão sobre a criança, né, de como que a criança ia ficar sobre a guarda, e sim sobre os ataques pessoais aos comportamentos, eu acho que a Maruza pode trazer um pouco para a gente essa questão, essa perspectiva, né, de se desviar os olhares e levar a conduta para poder descobrir, né, tanto que chegou a acusá-la do uso de drogas, só que isso ela nem se utilizava, o fato dela beber, né, então várias outras coisas foram utilizadas contra ela, mas que contra ele não tiveram o mesmo peso, a balança da justiça ali não se fez presente de forma equânime.
Então, Maruse, eu acho que você pode trazer um pouco dessa abordagem para a gente. Né, pessoal, assim, o código de moralidade que é cobrado das mulheres, ele é diferente do código de moralidade que vale para o homem, né? Fica claro isso em vários momentos, né? A Ana falou sobre algumas situações onde a gente observa isso. Como se julga? Primeiro, assim, o julgamento da mulher, ele é um julgamento constante, diário e cotidiano. Nós somos julgados a todo momento, em todos os espaços que a gente ocupa. Você é julgada no mercado de trabalho, você é julgada no espaço familiar, você é julgada na igreja, se você faz parte de um grupo religioso, você é julgada em todos os espaços sociais. Talvez a pergunta seja, né, quais são os códigos de moralidade que vão referenciar esse julgamento? Porque não é o mesmo código que referencia o julgamento do homem, né? Como foi dito aqui. A gente vai observar que aquilo que parece ser, que é uma ofensa ou que é um elemento de descrédito para uma mulher, não será assim para um homem, né? Não será assim para o homem. Então, a mulher, sobretudo essa mulher idealizada, que é a mãe, né? A mãe perfeita, a dona de casa, exemplar, a esposa exemplar, ela precisa fugir de qualquer relação com algum tipo de conduta social que vai cair nessa esfera desse julgamento negativo para ela, né? O uso de álcool, por exemplo, beber, né? Beber para uma mulher tem um sentido enquanto julgamento social diferente do beber para o homem, né? Sair numa balada e beijar vários tem um julgamento diferente quando é a mulher que está fazendo isso, quando é o homem que está fazendo isso, né? O aborto, se a gente quiser trazer para momentos, para questões mais assim específicas e ao mesmo tempo mais complexas, né, desse debate. O abandono do filho, ou o aborto, né, a mulher quando faz isso, ela sofre todo um julgamento social, que eu digo, né? Nem estou falando na questão, obviamente, legal, porque a gente não tem legislação que considere isso um direito da mulher, né? Mas tem um julgamento social que é penoso, que é violento. Uma mãe que abandona uma criança, um filho, né? Como ela é julgada socialmente? Isso não é papel de mãe, de jeito nenhum, né? Não é isso que se espera dessa mãe idealizada, essa mãe que vai abrir mão de tudo para amar seu filho e cuidar do seu filho. Mas para quantas mães que vão se silenciar no papel de ser mãe, quantos pais abandonaram seus filhos e abandonam seus filhos todos os dias? E qual é o julgamento social? Né? Isso cai nessa esfera de julgamento social? Será que a gente se preocupa tanto com isso, com os pais que abandonaram os filhos? Né? Eu fui socializada num contexto que talvez, né, conhecida com boa parte das meninas que estão compondo a mesa, década de 80, onde eu tinha um conjunto de amigas que não conheciam os pais, que sequer tinham o nome dos pais lá na certidão de nascimento. O pai simplesmente desapareceu, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, né? Que existem códigos de moralidade, sistemas de moralidade na sociedade, mas eles são manipulados de maneiras diferentes quando se trata da questão de gênero, né? Para as mulheres, isso tem um peso, e para os homens tem um outro sentido, né? Como todos os exemplos que vocês deram aqui durante esse debate, da fala da Ana, né? De como esse elemento, ela fez um papel no filme onde ela tirou a blusa, né? Então, a nudez, por exemplo, né? Como que isso vai ser trazido numa esfera que nada tem a ver com a relação do filme, né? Do trabalho dela, como elemento para julgá-la como uma pessoa que não tem credibilidade, ou que não deveria ter credibilidade. A credibilidade da mulher, ela passa por esse caráter moral, né? Da perspectiva moral, da moralidade. O que é julgado quando você está nessas esferas, né? É esse comportamento, como você se comporta,
Você tem quantos casamentos, você tem quantas... Você se comporta como frente à bebida, por exemplo, aos relacionamentos, né? Então, acho que... Só a título de curiosidade, nós tivemos aqui no Brasil o Estatuto da Mulher Casada. Sim, né? Exatamente. Então, nós tínhamos essa regra de moralidade, né, que dizia, inclusive, o que era possível, o que era devido, o que não era para uma mulher decente, casada, né? Nós tínhamos esse estereótipo da mulher honesta, né? Então, hoje se discute a legítima defesa da honra, né? Já tem uma proposta legislativa para se proibir o uso disso, né? Isso já tem também uma orientação para que não se use, mas já tem essa ideia de se tirar isso do nosso ordenamento, apesar de que não tem lógica alguma, né, quanto a isso, e os feminicídios vão aumentando. Porque tudo se refere, né, a essa questão quem, né? da honra, justamente. Posso falar, né? também uma outra curiosidade? Dentro dos seus dados, você falou que na década de 80 você tinha várias amigas que não conheciam os pais, né? E você sabe que pelo 3º ano consecutivo aumenta o número de crianças sem o registro paterno na pesquisa dos cartórios? Olha que coisa incrível. Em 2022. 2022. Não mudamos tanto quanto deveríamos, né? E a gente não responsabiliza, né, Ana? Enquanto sociedade, a gente não responsabiliza o homem, né, pelo abandono de uma criança, porque é um aborto social que ele está cometendo. Ele abandona a criança, e muitos abandonam mesmo. É abandono afetivo, material, e você não tem uma cobrança da sociedade, né, tão profunda como você tem no caso de uma mãe que abandona um filho, que entrega um filho para uma instituição, por exemplo. Uma mãe abandonar? Como, né? Pode? E toda vez que acontece alguma coisa com uma criança, se pergunta logo, onde é que está a mãe dessa criança? Né? Gente? O filho tem... E o abandono afetivo e material, ele faz parte, qualquer operador do direito nas varas de família vê isso no dia a dia. Vê isso em todas as classes. E pais que não pagam, que podem pagar a pensão. Isso é muito mais comum. Agora, claro, não estou dizendo que todos os homens fazem isso de forma alguma, mas o que dentro do ponto de vista de que isso é muito mais aceito. Você não vê as pessoas, esses homens continuam sendo recebidos nas festas, se fala mal da mãe às vezes. Como pediu a prisão? Como ela pode pedir a prisão desse pai? Gente, mas você quer que ela sustente essas crianças como? É verdade. Então, o julgamento sobre a mulher que tem que dar um jeito de criar os filhos, né? É muito maior. A mulher tem que dar um jeito de criar os filhos sozinha, né? O mercado de trabalho não vê essa profissional como mãe, o Estado não entende essa mulher como mãe profissional, não tem estrutura nenhuma para que essa mulher possa, né, ter carreira, se desenvolver. Então, a gente está, né, numa condição de muita precarização e de muita necessidade de avanço ainda, né, de mudança ainda. Porque, ao mesmo tempo que colocam a mãe, né, a cultura, nesse patamar, né, de santa, né, daquela mulher perfeita, ideal, essa mesma sociedade, esse mesmo Estado não permite, não dá a essa mulher condições nenhuma, né, dela conciliar de maneira harmônica a maternidade, que é tão celebrada, e a prover a vida material, que é tão essencial, né? Eu já ouvi, aqui no nosso meio mesmo, eu já ouvi coisas assim, mudando um pouquinho, mas seguindo, dessa situação. Na hora de escolher alguma... numa empresa, não vamos escolher entre 30 e 32 anos que a mulher vai querer engravidar. Essa não é uma boa... Mesmo sendo uma boa profissional, mesmo sendo qualificada, tá? Sim. Empresa para escolher uma advogada, uma engenheira... Aí eu falo, mas que isso? Não, isso aqui não é assistência social. Isso aqui é uma empresa, a gente tem que gerar lucro. Mas aí a gente vai para um outro tema que eu acho que é bem interessante se você pensar sobre a perspectiva de gênero.
quando você tem um casal que os dois trabalham, quem é que tem que sair do trabalho correndo para levar o filho ao pediatra? A mulher. A mulher. Quem é que resolve tudo? Então, o mercado ele tem uma leitura de que as mulheres se dedicam menos. Não, as mulheres não se dedicam menos. Não existe a divisão do trabalho doméstico. As mulheres gastam mais de, acho que é 1 dia por semana a mais em horas. A Marusa deve ter essa estatística. Tarefas domésticas. E isso implica diretamente sobre o trabalho delas. Então, assim, o mercado vê, sim, que a mulher tem menos capacidade de dedicação. É claro, primeiro porque a mulher efetivamente tem que fazer todas essas tarefas, na maior parte dos casos, sozinha. Porque o homem não foi nem treinado, educado para fazer isso, né? Não se criam os meninos para eles acharem que eles também têm que sair do trabalho para levar o filho no pediatra, eles também têm que ser responsáveis por lavar, botar roupa para lavar, limpar, tirar a mesa, nada disso. Então, você tem, além de toda essa questão, e mais um detalhe quando você estuda gênero. As mulheres, por todo esse dispositivo da maternidade, amoroso, etc., quando elas têm que escolher, elas priorizam a carreira do marido em prol de um melhor para a família, ainda que isso seja pior para a própria vida profissional delas. E aí você vai lá e faz o quê? Você pune isso no mercado. Óbvio, é um mercado capitalista. A gente vive num mundo capitalista, onde, né, a pessoa tem que performar. Só que essa mulher não consegue performar igual ao homem, porque ela não tem a mesma disponibilidade para estar no trabalho, porque ela tem outra profissão, cuidar de uma casa inteira sozinha. Então, é complexo, assim, se você botar, a gente tem pratos com pesos muito diferentes. Porque as mulheres, por essa questão mesmo de sermos ensinadas de que a coisa mais valiosa do mundo é casar, é ter filhos, etc., a maior parte abdica da sua profissão como prioridade para sustentar o marido. E aí o mais engraçado é que quem trabalha na vara de família vê, muitas vezes, nunca trabalhou a sério. Eu que sempre fiz tudo, entendeu? Dondoca, sabe mulher que trabalha... Gente, mas espera aí. Tanto que, assim, isso é um problema brasileiro, porque a Argentina agora já reconhece o trabalho doméstico como trabalho. Então, assim, são ponderações que eu faço aqui de que a gente tem que olhar, às vezes, as coisas com uma ótica um pouco maior, porque elas não estão justas dessa forma também. A pessoa está abdicando porque ela foi ensinada de que era aquilo, e depois, ela, além de tudo, é cobrada de volta, porque, na verdade, ela estava na folga, não é? Ela estava de folga, de não estar trabalhando tão duro quanto o homem. Gente, eu lamento muito ter que encerrar esse debate. Por mim, a gente ficava aqui conversando, que são todas umas queridas, são todas minhas amigas. Então, eu agradeço muito vocês terem participado do nosso primeiro programa, da nossa estreia, nesse mês de março, que é o mês aí de comemoração ao Dia da Mulher. Então, nós escolhemos esse tema para a gente falar sobre essa proposta de gênero, justamente para poder trazer um pouco dessa homenagem aí para o mês. Meninas, Ana Beatriz, Marusa, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, muito obrigada, TV RH Omnis, pela parceria, e Carol, minha querida amiga, parceira de todas as horas, está sempre disponível para mais um projeto, muito obrigada sempre por estar aí junto comigo no apoio, no suporte e encarar comigo aqui mais esse projeto. Obrigada, minha querida amiga. Obrigada. A todos vocês. Obrigada a vocês. Gente. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.